tenham a conexão com Deus, com Jesus e com a espiritualidade amiga, para que quando adentrar na sala de passe, facilite o receber do passe, o resultado será muito mais valioso. Isso é muito importante, estarmos bem conectados na sala de passe. Após o passe, estão todos liberados e nós aí continuamos com os nossos trabalhos da casa. Vou falar também só um recadinho, que nós temos aqui na nossa casa, toda quarta-feira, em 2 horários, 15h30 e 19h, o nosso projeto Cuidando do Luto. Esse projeto também acontece na USE São Carlos, toda segunda-feira, nos 2 horários, 30 e 19h. Esse projeto é um trabalho para capacitar as pessoas a trabalhar com o processo do luto de uma forma mais leve. Muito importante para as pessoas que vocês conheçam, nos ajude a divulgar esse trabalho, que tem ajudado muito, muito as pessoas que estão passando pelo processo do luto, muitas vezes de uma forma muito difícil. Então, o projeto não tem como objetivo salvar o desafio do luto, mas ele tem como acolher e ajudar a pessoa a entender essa realidade que é a partida dos nossos entes queridos. Então, fica aí este convite. Agora eu vou fazer um outro convite. Convidar a todos para a gente conversar um pouquinho com Jesus. É a nossa prece. Então nós vamos pedir a Deus, nosso Pai bondoso, a Jesus, nosso Mestre, que cuide de cada um de nós, que cada um possa receber aquilo que necessita para a sua evolução, para o seu progresso, para o seu aprendizado. Vamos também pedir a Deus que auxilie o nosso palestrante, que a sua fala seja acolhedora, que toque o nosso coração para o entendimento e também para as reflexões que devemos colocar em prática todos os dias da nossa caminhada. Que nesse momento possam todos estarem com o coração e o pensamento conectados com Deus, com Jesus e com os nossos irmãos de luz. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço o convite, fico lisonjeado e é sempre uma oportunidade bastante oportuna poder fazer algumas reflexões a respeito do Evangelho, do Espiritismo e, sobretudo, dessa parábola tão significativa, respaldada pela primeira parte, que é o que é preciso para ser salvo. Essa é uma parábola que envolve diversas camadas de interpretação. E a gente vai tentar, ao longo da palestra, desvendar todas essas camadas, todos os seus sentidos que podemos levar para a nossa vida. Bom, então a parábola ela começa da seguinte maneira, Lucas 10, 25 a 37. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Bom, algumas coisas a gente precisa entender aqui. A primeira coisa, ele é um doutor da lei. Doutor da lei aqui pressupõe basicamente o seguinte. Então vamos deixar um pouquinho isso daqui, daqui a pouco eu volto. Um doutor da lei é uma autoridade que se dedica a estudar,
a interpretar e a ensinar a lei. Essa lei não incluía apenas a lei escrita, mas também a lei oral de Israel. O que significa isso? Significa que para o israelense, para o seguidor da seita judaica, não bastava apenas o Velho Testamento, o Pentateuco. Eles também tinham um conjunto de regras que se dava através do costume. Esse conjunto de regras é chamado de Talmud. E isso é super importante para entendermos a parábola do bom samaritano. Senão a gente fica com um conhecimento de interpretação mutilado. Então guardem isso. A lei que o doutor da lei segue é pautada no Velho Testamento, mas não só. É pautada também no Talmud, que é um conjunto de livros que envolvem cultura, envolvem história, etc. Também cuidavam de decidir sobre as questões relacionadas à administração da lei na sociedade. Vamos entender que o Estado, nesta época, ele não é laico. O Estado, ele não é separado da religião. Tanto que os mandamentos aí, eles fazem parte dos costumes e eles também servem para reger a administração, a política local, certo? Por isso, entre os membros do Sinédrio também estavam os doutores. Então, nós temos aí o doutor da lei, agora tem uma outra definição que é Sinédrio. O Sinédrio é mais ou menos a Suprema Corte. É como se fosse o STF da época. São 71 doutores da lei que compõem o Sinédrio e eles legislam sobre a vida, não apenas sobre a religiosidade, volto a dizer, pois Estado e religião aqui estão ligados. Vamos lembrar que o rei, nesta época, é Herodes, e ele é um rei que, quando assume, evidentemente, com o consentimento de Roma, ele tem ampla liberdade? Não, ele não tem. O que a gente tem que entender é que ele é meio que um fantoche. Ele pode ter algumas ações, mas ele pode, por si, condenar a morte? Não, não é à toa que Jesus, quando ele é condenado à autoridade romana, que simplesmente joga para ele, por Herodes, porque a autoridade romana não sabe o que fazer. Então ele quer o quê? Deixa que eles se entendam. E o Herodes também percebe que aquilo ali é uma bucha, devolve para os romanos. E aí nós temos a história do lavar as mãos, vocês decidem o que vocês querem fazer. O Herodes, quando assume o governo, só para que vocês tenham uma noção, dos 71 membros dos doutores da lei, ele manda executar 45. E ele coloca os seus doutores da lei, exatamente para que ele tenha aí o poder de mando mais tranquilo, para que ele possa fazer aí o que ele bem entender. Então agora a gente pode voltar. Então tem esse doutor da lei que se levanta e ele está falando com Jesus. E o Jesus aqui, gente, vamos entender que não é doutor da lei. Ele não pertence a um ramo nobre. Ele não é fariseu. Ele é um renegado. Jesus é alguém que está causando turbulência. Tanto que você pega outras partes do Evangelho e geralmente vem escrito que Jesus passou em tal lugar e tapou a boca ao saduceu. Ou tapou a boca de um fariseu. Então entendam que ele já está causando um certo fervor. E as pessoas estão cada vez mais o conhecendo por sua fama. Então reparem que o doutor da lei, para o tentar, então não é uma coisa boa. E aí olha como o doutor da lei o chama de mestre. Reparem que tem uma certa ironia nesse mestre aqui. Ele quer simplesmente ver o que Jesus tem para argumentar. E aí a pergunta, não é? O que eu preciso fazer para construir a vida eterna? Que de outra maneira é a mesma coisa que perguntar o que é preciso para ser salvo. E aí, então, depois que nós entendemos tudo isso, a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é sempre muito inteligente, porque ele nunca responde nada. Ele devolve com uma outra pergunta. E essa outra pergunta faz com que a pessoa se coloque num quarto de quatro paredes sem porta. Aí Jesus pergunta: que é o que está escrito na lei? Ele está falando com o doutor da lei, é evidente que ele sabe. Mas olha a segunda pergunta: que é o que lês nela? Ou seja, o que você interpreta nesta lei? E aí, como todos nós sabemos, não é? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. São os dois primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, me diz: então agora vai começar uma história dentro de uma história. Certo? Então, como eu disse, há vários níveis. A primeira história é o doutor da lei interpelando Jesus, e agora Jesus vai contar uma parábola que vai ter total relação com o doutor da lei que o está desafiando. E essa pergunta do doutor da lei eu quero que vocês guardem: quem é o meu próximo? Aí Jesus então vai começar a parábola que tem a ver com esta viagem de Jerusalém a Jericó. E a parábola começa da seguinte maneira: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que depois de o despirem e espancarem, se retiraram, deixando-os meio morto. Bom, vamos então aqui algumas considerações em relação a estes dois lugares, Jerusalém e Jericó. As cidades elas são separadas por aproximadamente 25 quilômetros. Havia uma estrada de ligação entre essas duas cidades, era uma estrada que tinha como principal função o comércio. Essa estrada ela era romana e essa estrada ela existe ainda até hoje. São ruínas, mas ela existe. Não era uma estrada muito segura, porque além de Herodes ter feito aquilo que eu disse para vocês no Sinédrio, de ter executado 45 juízes, ele mandou para o olho da rua 40 mil funcionários. E aí todos nós sabemos que quando você tem um desemprego muito alto, o que acontece com a violência? Sobe. E a gente vê onde boa parte dessas pessoas ficavam exatamente nesse caminho, para pegar pessoas desavisadas. Esse caminho aqui de Jerusalém para Jericó tem alguns apelidos que já dizem muito claramente como era. Um dos apelidos era Vale de Sangue. Então você imagina que ele não era um lugar tão tranquilo assim. Uma outra coisa, é uma descida. Você poderia ver um caminho quase total. Jerusalém está aproximadamente 500 metros acima do mar, podendo atingir até 2.000 metros em alguns lugares. E Jericó está a 230 metros abaixo da linha do mar. Abaixo. É um vale. E é um vale que tem uma temperatura mais agradável. Porque, vamos lá, no deserto, lá em Jerusalém, imaginem que o tempo, a noite esfria, o frio é muito intenso. Jericó era mais leve. Não é à toa que muitos comerciantes de Jerusalém tinham em Jericó mansões, palácios, palacetes, que existem até hoje. E muito interessante que essas ruínas elas são comprovadas pela arqueologia. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de uma parábola. Parábola é o que significa outra coisa, né? A gente tem que fazer uma interpretação da parábola. Por quê? Porque é uma analogia. Então, que a gente vai pegar esse plano aqui. Mas muitos estudiosos dizem que essa parábola ela provavelmente aconteceu. Porque qual a probabilidade de uma pessoa sair de Jerusalém sozinha para Jericó e acontecer isso com ela? Era enorme. Porque não era tranquilo nessa época, devido ao número de pessoas que estavam desempregadas. Agora, o descia, reparem ali que eu disse aqui, o descia, porque o descia também, metaforicamente, vai significar outra coisa. Descia significa, neste caso, mudar a vibração mental. Então, nós estamos tentando fazer uma ligação mental com as coisas superiores da vida, através do espírito, através de religarmos a nossa mente com a nossa casa real, com o mundo espiritual. No entanto, em boa parte da nossa jornada, nós passamos por experiências de materialização. Nós, por vezes, devemos descer, às vezes, aliás, em algumas regiões, para que de fato nós façamos a caridade. Vamos lembrar que os nossos guardiões, que os nossos protetores, talvez nem precisassem mais estar na Terra. E eles continuam aqui em nosso auxílio. Vamos lembrar que Jesus Cristo não precisava ter vindo para a Terra, porque ele já pertencia a uma ordem de espíritos superiores. E mesmo assim ele veio para cá. Então descer tem esse sentido. Por vezes a gente precisa, em sentido de missão, em sentido de caridade, fazer esta descida. Então tem essa questão geográfica e tem essa questão de vibração mental. Vamos lembrar que Jerusalém é a capital do monoteísmo, é a cidade santa, enquanto que Jericó não tem esta simbologia. Tudo bem? Então tem este homem que está meio morto, que foi espancado e foi despido. E aí vai acontecer o seguinte: por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote,
Quando viu, passou de largo. Do mesmo modo também, o levita, chegando ao lugar e vendo, passou de largo. Bom, então eu preciso definir agora algumas coisas. O que é um sacerdote? O que é um levita? E essa modificação de palavras aqui, ó, caminho e depois lugar, porque isso daqui tem uma consequência em relação à parte da tradução grega, que eu já vou comentar com vocês o que é. Bom, o sacerdote é um sacerdote de qualquer religião, né? É uma alta autoridade, pertence a uma casta de indivíduos que estudaram muito, com diversos deveres e direitos especiais na sociedade judaica. E o sacerdote, ele tem alguns votos de abstinência, de pureza, que é muito importante que a gente se lembre para depois entender aqui essa parte aqui. E o levita é uma casta um pouco inferior. Ele não deixa de ser um sacerdote, mas ele é mais secundário. Era da mesma tribo do sacerdote, tanto que você tem uma tribo de Judá chamada Levi, mas de um dos ramos inferiores, atuavam como ministros de culto e intérpretes da lei. Reparem essa foto aqui que eu coloquei, tá? Essa figura principal que toma praticamente toda a imagem seria o sacerdote. O que está aqui por trás é o levita. O levita seria este acólito, é aquele que ajuda. Ok, então vamos lá. Por uma coincidência, descia por aquele caminho um sacerdote. E ele, quando viu, passou de largo. Ou seja, não ajudou. Ele chegou nem perto, passou de largo. E sabe por que ele fez isso? É porque ele obedece às leis de Deus. Pode parecer uma grande contradição que eu estou dizendo para vocês, mas lembra que eu falei que eles seguem o tal do Talmud, que é um conjunto de código pautado na oralidade e nos costumes? E no Talmud, se você é um sacerdote e você está em voto de abstinência e de pureza, você não pode se aproximar de sangue. É por isso que o sacerdote, provavelmente, quando viu aquele homem meio morto, ele deve ter pressuposto até que estivesse morto, pois não era um caminho ali, um caminho muito tranquilo, ele passa de largo, e aí quando vai passar o levita, esse se aproximou. Tanto que tem uma diferença aqui de caminho para lugar, que do grego dá a entender que o levita ele chegou perto, enquanto que o sacerdote não. E por que o levita não ajudou? Aí provavelmente é aquela questão de foi um sono. Nossa, o sacerdote não ajudou, por que eu vou ajudar? Né? Aquela história, se o presidente do Espírito está chegando atrasado, por que eu vou chegar no horário? Sabe? Aquele negócio que você se espelha no outro. Então aqui eu vou ter um lado mais mesquinho que fica bem evidente aqui. Então ele também passou, mas ele se aproximou. E provavelmente, porque essa estrada é reta, a estrada romana é reta, isso é uma coisa curiosa. As estradas romanas elas não têm curva, elas têm quebra de nível e uma quebra de 90 graus assim, para que você faça um outro caminho. Ok, então visto isso daqui, aí nós vamos ter a terceira personagem que é bem importante, neste caso o samaritano. Um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e vendo, teve compaixão dele. Então reparem que nós temos um sacerdote que não faz nada. Nós temos o levita que não faz nada. Aí o samaritano vai lá e ajuda. Por que não se espera que o samaritano ajude? Porque o samaritano ele não é bem visto pela sociedade judaica, pelo reino de Judá. O reino de Samaria sempre esteve em guerra com Jerusalém. Tanto que Jerusalém é a cidade santa, é a capital do monoteísmo, não do samaritano. E outra coisa, eles não seguem os costumes orais. Para o samaritano, o que vale é só o Velho Testamento. Então é a mesma coisa que judeu, não. Eles não se misturam. Tanto que, para um judeu, o samaritano, ele é impuro. Então não se esperava que o samaritano fosse fazer isso. Tá? Então, após aqui, o cisma, que é a separação de Jerusalém dos samaritanos, eles ainda, para piorar, construíram um templo que rivalizava com Jerusalém. Ainda há remanescentes samaritanos, mas o número é extremamente pequeno. É coisa assim, acho que não chega nem a 2000. Eu fiz uma pesquisa rápida, tem bem pouquinho, né? Embora para mim seja a mesma coisa que judeu. Tá? Mas tem essa pequena diferença aí na liturgia. Então repare que nós temos aqui 3 personalidades que estão ligadas a quem vai ajudar o próximo e quem ajuda é o samaritano. Agora eu quero que vocês guardem uma outra coisa a respeito das personagens do Evangelho.
geralmente, não é? São personalidades que são os pequenos, os repudiados pelas seitas dominantes, os excomulgados pela fúria sacerdotal, os acusados pelos doutores da lei, pelos fariseus. Todos esses são os preferidos de Jesus e julgados mais dignos do reino dos céus, os poderosos, os representantes da alta sociedade. Então, assim, neste mesmo capítulo é dito: em verdade vos afirmo que as meretrizes e os pecadores vos precederão no reino dos céus. Jesus tem uma certa preferência por essas pessoas, porque talvez elas não se enganem. É como se fosse a parábola do filho pródigo, porque a parábola do filho pródigo conta a história de dois filhos que se perderam. O que pede todo o seu dinheiro e simplesmente vai viver em nome das sensações do corpo, e o outro que é um falso cristão que fica ao lado do pai, que quando o irmão que se perdeu volta, ele se ressente. Por quê? Porque o pai mandou matar um novilho que ele nunca recebeu. E aí você percebe que essa história é a história de dois filhos perdidos. Então, neste caso, aqueles que são os mais baixos, que conhecem de fato o que eles são, eles não se enganam. Enquanto que talvez os que praticam religiosidade, tá, inventam para si que são superiores. É por isso que estas são as personalidades principais de Jesus. Continuando. Chegando-se, então o samaritano pega, vai lá, ajuda esse quase morto, a dor e as feridas, deitando nelas azeite e vinho e pondo sobre o seu animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou. Bom, vamos lá, tá? Agora vamos para a parte da parábola mesmo. Eu quero que vocês imaginem o seguinte: nós somos esse homem que foi atacado e está quase morto. Jesus é o samaritano, bem? A hospedaria a gente pode entender como o nosso planeta, ou a gente pode entender como uma escola, como uma enfermaria, em que as pessoas vão para se restabelecer. A Terra é isso, né? A Terra é um lugar de provas e expiações. Então, quando a gente olha para esse homem que está semi-morto, é porque ele está num lugar que infelizmente precisa se desenvolver. Não é à toa que quando Jesus fala sobre nós, ele não nos trata como pessoas más. Ele chama a nós de ignorantes ou doentes. Peraí, se nós somos ignorantes, a Terra é uma escola. Se nós somos doentes, a Terra é um hospital. Então, vamos lá. A hospedaria é a Terra, mas você pode entender uma enfermaria como uma escola. Uma coisa interessante também é que ele usa aqui dois símbolos cristãos, né? Azeite e vinho. O azeite aqui simbolicamente representa a luz pela fé. Não é à toa que o azeite ele é colocado na lamparina, né? na candeia, para iluminar. E esses dois atributos aqui, azeite e vinho, pertencem à liturgia católica. Então, nós temos aí azeite e vinho como símbolo de Jesus. Continuando. Então, foi lá, tentou ajudar, colocou azeite e vinho. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse: tem bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderes, gastares a mais, na volta eu te pagarei. Bom, então, vamos lá. Ao samaritano, que eu disse para vocês que, vamos entender como Jesus, foi lá para o hospedeiro. Vamos entender o hospedeiro também como uma outra pessoa. Nós somos aí, no caso, o que está sendo morto, mas vamos entender também o hospedeiro como algum de nós aqui. E aí Jesus diz para nós: tem bastante cuidado com essa pessoa, que eu vou te dar 2 denários, tá? Cuida dela, porque se faltar, depois eu venho aqui na volta e te pago. Só para título de curiosidade, eu fiz um pequeno estudo aqui a respeito de quanto vale 2 denários em dinheiro atual, tá? 1 denário equivale a 4 gramas de pratas, que é um dia de trabalho. Então, em outras palavras, a gente vê isso, né? Você trabalha um dia, você ganha 1 denário. 1 grama de prata, esse é o preço atual, tá? Está 13,52. Então, ele recebeu 2 denários, o samaritano deixou com o hospedeiro 28,16. Não era muita coisa. Tá? Mas uma coisa interessante vamos agora fazer a abstração por parte da parábola. Então, reparem o seguinte, tá? O que será que Jesus está querendo dizer para nós aqui no caso? Jesus está querendo dizer para a gente o seguinte: eu quero que você cuide dessa pessoa. Bem? Eu vou te dar esse dinheiro aqui, não sei se vai ser suficiente. Então, a gente pode entender isso da seguinte maneira. A gente pode entender que talvez nós estejamos passando por um momento de dificuldade no nosso lar,
e cuidando de alguém doente que infelizmente é azedo e recebe muito mal esse tratamento. Sabe o que Jesus está falando? Continue. Continue, força. Ou então, imagine que você faz parte de um programa de distribuição de cesta básica, e a hora que você pega o seu carro, dá a volta na cidade, a pessoa mudou e não te avisou. Sabe o que Jesus está falando? Continua. Ou então imagine que você está vivendo um trabalho que está te causando dor, você trabalha contra gosto, as pessoas já estão percebendo que você nem queria estar lá, mas você precisa desse trabalho porque infelizmente é o seu sustento. Jesus está dizendo o seguinte: continue, não para de ajudar os outros, porque depois eu vou te pagar. Percebe isso? Quanto é inteligente isso? Eu vou te dar um dinheiro aqui, cuida dessa pessoa, tá? Se depois faltar, eu te pago. E não é que ele vai pagar com dinheiro, né? Ele vai pagar pra gente quando nós voltarmos para a nossa vida real, para a nossa morada de fato. Então, ele conta isso, ok? E aí, beleza, agora voltamos para Jesus e o doutor da lei. Lembra que o doutor da lei perguntou para ele? Quem é o meu próximo? Olha como Jesus, neste caso, inverte a pergunta. Ele não responde, ele faz outra pergunta para o doutor da lei. Qual destes três te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ou seja, ele não está perguntando para o doutor da lei qual é o próximo dele. Ele está perguntando agora para aquele que ajudou. Qual de fato foi mobilizado por compaixão? E aí não tem outra resposta. Não é responder o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Por quê? Porque ele é o doutor da lei, ele sabe que é esse que está escrito na lei. Disse Jesus: vai-te e faz tu mesmo. Então nós temos aqui, como eu disse, cascas. A primeira história dentro da história é um samaritano salva alguém sendo morto, elucidando, deixando claro o quanto altas autoridades se desligaram da generosidade. Agora a segunda interpretação, que é Jesus conversando com o doutor da lei. Jesus está oferecendo salvação ao doutor da lei. Por quê? Porque ele também é uma alta autoridade que se desligou, que não está mais vivendo a compaixão, não está mais vivendo os seus votos sagrados de se dedicar ao próximo. Ao contrário, a parábola para despertar o real sentido da caridade. E o terceiro nível, aí, no caso, tem a ver com nós, com a gente. Lucas está contando para nós como devemos agir com o próximo. Certo? Então, respondendo aqui quem é o meu próximo, a gente fecha da seguinte maneira: o que é preciso para ser salvo? Agora eu vou pegar aqui Mateus 25, 31, 46, para deixar isso bem claro. Então, nestes versículos aqui, nós temos a vinda de Jesus, que vai separar o joio do trigo, que vai separar as ovelhas dos bodes, os justos dos injustos, colocando à direita os eleitos, e à esquerda os que estão condenados ao fogo eterno do inferno. Não é? Porque é uma figura óbvia, né? Que é usada para a época. Hoje a gente não usa mais isso. E aí, então vai dizer o seguinte: então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. E aí os justos então responderam os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então a conclusão que a gente tira aqui, voltando aos dois grandes mandamentos que resumem praticamente tudo: amarás a teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Então esses dois mandamentos nós temos aqui toda a lei, ou seja, todo o Antigo Testamento e os profetas. Aliás, se você não leu nada, mas souber isso aqui, está ótimo, e conseguir colocar em prática, está ótimo. Mas vamos estudar isso aqui um pouquinho mais. A gente pode entender isso aqui de uma outra maneira. Não é possível amar a Deus sem o amor próximo, e isso é difícil. Então vamos melhorar isso aqui. Eu poderia dizer o seguinte: nós devemos amar a Deus na figura do próximo. Então peraí, se eu amo a Deus na figura do próximo, tem um mandamento só. Não é à toa que em Gálatas 5,14, olha o que ele diz: pois toda a lei se resume em um só mandamento, a saber,
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, neste caso eu estava pensando que até o Mateus, se for uma pessoa que tem compaixão e se preocupa com o próximo, ele indiretamente está dando a Deus, mesmo não acreditando em Deus. Olha que interessante isso. É por isso que a caridade, neste caso aqui, é a condição absoluta para a nossa felicidade futura. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. É por isso que fora da caridade não há salvação, e é por isso que este é o nome deste capítulo. Muito obrigado pela atenção, que todos tenham uma ótima noite. Vamos encerrar então uma pequena peça. Levemos nossa mente ao Criador, pedindo a intervenção de nossos queridos amigos espirituais, que possamos agora, durante o passe, receber as energias que revigoram, nos fortalecem, nos animam, e pedindo ao Pai que sempre possamos nos lembrar da lição do bom samaritano, sabendo que o próximo é todo e qualquer pequenino que necessite de ajuda. Pedimos também, meu Pai, que estas irradiações, que as tuas energias superiores possam estar em nós e que possamos levar para os nossos queridos amigos, parentes, familiares, que eles também possam compartilhar disso que estamos recebendo. Que a tua luz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja.